Olá, bem-vindo. Esse é mais um material de pré-aula da disciplina de ventilação do curso de Engenharia Mecânica da UFJM. Então, nesse vídeo a gente vai ver o processo de seleção de ventiladores. Então, uma vez que você já determinou, você fez o dimensionamento do seu sistema, já determinou a pressão e a vazão de projeto do seu sistema, o próximo passo agora é fazer a seleção de um ventilador. Então, é isso que a gente vai demonstrar nesse vídeo. Lembrando que parte do conteúdo de seleção de ventiladores é visto na disciplina de máquinas de fluxo, então aqui a gente vai abordar só os principais conceitos desse procedimento, beleza? Então vamos lá. Ok, então para demonstrar esse processo de seleção a gente vai considerar um sistema que está operando com ar nessas condições, ou seja, uma temperatura de 150 graus Celsius, e esse sistema vai ser instalado num local com altitude de 1.200 metros. Essa aqui é a altitude local de Diamantina. Então isso significa que esse sistema aqui ele vai operar com ar na densidade de 0,729 kg por metro cúbico. Okay? Então com ar nessas condições, depois de todo o cálculo de perda de carga e balanceamento do sistema, a gente chegou a uma pressão estática de projeto do ventilador de 387,9 pascal e uma vazão de 20.000 metros cúbicos por hora. Okay? Então o próximo passo agora vai ser selecionar um ventilador que seja capaz de operar nessas condições aqui de pressão e vazão dentro da melhor eficiência possível. Ok, então o primeiro passo que a gente tem que fazer nesse processo de seleção é corrigir esses dados de pressão e de vazão para uma densidade padrão. Por que a gente precisa fazer a correção desses dados para essa densidade padrão? Porque normalmente as curvas dos ventiladores, os fabricantes eles fornecem essas curvas com os dados do ventilador quando ele funciona a uma densidade padrão, que normalmente é de 1,2 kg por metro cúbico. Então, sempre que a gente quiser utilizar essas curvas, a gente vai ter que inserir lá dados de potência e de vazão correspondentes a essa densidade padrão. Okay? Então, como é que a gente vai fazer essa correção? Para fazer essa correção, a gente vai utilizar as relações de semelhança das máquinas de fluxo, que são esse conjunto aqui de equações. Lembrando que eu não representei aqui as relações de diâmetro do rotor, porque a gente não vai utilizar nesse exemplo. Okay? Então, para passar a pressão estática do ventilador para a densidade padrão, a gente vai utilizar a relação de semelhança relativa às pressões. Então, vamos lá. Então a gente vai querer calcular a pressão estática do ventilador nas condições padrão. Eu vou colocar aqui esse STD de standard, a partir da pressão estática do ventilador nas condições reais. Como a gente não está avaliando nenhuma mudança de rotação, apenas uma mudança de densidade, essa relação de pressão é igual à relação de densidade. Ok. Então, nesse caso, a pressão estática do ventilador nas condições de densidade padrão ela vai ser igual a 1,205, que é a densidade padrão, sobre a densidade nas condições de projeto da gente, multiplicado pela pressão estática do ventilador nas condições de projeto, que é de 387,9 pascal. Então, essa pressão estática nas condições padrão, ela vai ser, na condição padrão, ela vai ser de 141,2 pascal. Ok? Já com relação à vazão volumétrica, a gente não precisa fazer essa correção quanto à densidade, como a gente pode ver aqui pela relação de semelhança das vazões, beleza? Então o próximo passo agora é procurar em catálogos de fabricantes um ventilador que consiga operar nessa faixa de pressão estática e de vazão, ok? Para o nosso exemplo aqui, eu vou utilizar esse conjunto de curvas desse ventilador, modelo RLS 900. Isso aqui é um ventilador de pás voltadas para trás, que é um tipo de ventilador tipicamente utilizado em sistemas de ventilação. Lembrando que o foco aqui é o processo de seleção, então eu não vou fazer muitos comentários a respeito do tipo de ventilador. Nesse conjunto de curvas a gente já consegue verificar duas coisas. A primeira delas é a densidade para a qual essas curvas foram obtidas, ou seja, os dados de desempenho desse ventilador aqui são válidos para essa densidade de 1,2. Por isso que a gente fez essa correção de densidade. O segundo ponto é que essa curva aqui, ela apresenta os dados de pressão total do ventilador e não de pressão estática. Então a gente vai ter que passar esse valor aqui de pressão estática do ventilador para pressão total, beleza? Então da definição de pressão estática do ventilador, a gente tem que a pressão estática é igual à pressão total do ventilador
menos a pressão de velocidade do ventilador, ou pressão dinâmica do ventilador, né? Então o que a gente está querendo aqui é a pressão total do ventilador. Então passando aqui para o outro lado, pressão total do ventilador pode ser determinada pela pressão estática mais esse termo de pressão dinâmica do ventilador, né, ou pressão de velocidade do ventilador. Lembrando que a pressão de velocidade do ventilador ela é calculada com a velocidade baseada na velocidade média na descarga do ventilador, né. Então, ela é um termo de pressão dinâmica comum, só que calculado com a velocidade média na descarga do ventilador, né. Então, para determinar essa velocidade na descarga do ventilador, a gente pode utilizar aqui a equação da continuidade ou de conservação da massa, né. E aí na curva desse ventilador, isso é frequente em boa parte das curvas de ventiladores, a gente já tem a especificação aqui da área da boca de descarga do ventilador, né. Então a gente pode utilizar já essa área para determinar a velocidade de descarga do ventilador, né. Então essa velocidade de descarga aqui, ela pode ser calculada pela vazão sobre área, né. Então vazão de 20.000 metros cúbicos por hora, dividindo aqui por 3.600 para passar para metro cúbico por segundo. Isso aqui dividido pela área, que é de 0,639 metros ao quadrado, nessa área aqui, beleza? Isso aqui vai resultar então numa velocidade de descarga de 8,7 metros por segundo. Velocidade média na descarga do ventilador. E aí agora com essa velocidade média na descarga do ventilador, a gente consegue calcular a pressão dinâmica do ventilador, beleza? Então, continuando aqui a equação, eu tenho que a pressão total do ventilador nas condições padrão, ela vai ser igual à pressão estática do ventilador, de 641,2 Pascal, mais velocidade ao quadrado, velocidade na descarga do ventilador ao quadrado, vezes a densidade nas condições padrão, de 1,205, tudo isso aqui dividido por 2. Então a pressão total do ventilador nas condições padrão, isso aqui vai ser igual a 686,7 Pascal, ok? Isso aqui é equivalente a 70 milímetros de coluna d'água, né? Então agora com esses dados de pressão total e de vazão já corrigidos, né, para a densidade padrão, densidade do catálogo, eu vou conseguir agora plotar o meu ponto de projeto, né, que seria uma pressão total de 70 milímetros de coluna d'água e uma vazão de 20.000 metros cúbicos por hora. Então eu vou conseguir plotar esse ponto de projeto agora no gráfico, né, ou nas curvas do ventilador. Então agora a gente tem aqui plotado o nosso ponto de projeto, né, nas curvas do ventilador. E aí com isso a gente consegue ver que esse ventilador ele serve, né, para a nossa aplicação, ou seja, o nosso ponto de projeto está dentro do campo de aplicação desse ventilador, né. O próximo passo agora então são determinar os outros parâmetros de funcionamento desse ventilador, ou seja, em qual rotação ele deve funcionar no nosso sistema, né. Qual seria a potência consumida por esse ventilador quando ele estiver operando nesse sistema, né. Para determinar esses outros parâmetros, a gente vai precisar agora traçar a curva do sistema nessa curva aqui do ventilador. Então, lembrando lá da disciplina de máquinas de fluxo, né, que a curva de sistema, ou a curva característica do sistema em sistemas de ventilação, né, ela pode ser escrita nesse formato mais simplificado. E aí, uma vez onde K é a constante dessa curva, e aí uma vez que eu conheço um ponto dentro dessa curva, que nesse caso seria meu ponto de pressão total e vazão do ventilador, eu consigo determinar a constante da curva, né? Então, no nosso caso aqui, a constante dessa curva ela pode ser determinada pelo meu ponto de pressão total sobre a vazão de operação. Ou seja, esse aqui é um ponto dentro da curva, né? Então, nesse caso aqui, K vai ser igual a 0,175 vezes 10 a menos 6, e aí ele vai ter essa unidade um pouco estranha aqui, que é milímetro de coluna d'água por metro cúbico por hora ao quadrado. Então minha curva do sistema agora pode ser escrita nesse formato aqui. 0,175 vezes 10 a menos 6 vezes a vazão ao quadrado. Então agora para eu traçar essa minha curva do sistema aqui nas curvas do ventilador, basta que eu substitua alguns valores de vazão e aí com isso eu vou obter os valores de pressão
de pressão total e eu consigo traçar a minha curva. Então, se eu substituir aqui esses valores de vazão dessa coluna na minha curva do sistema, eu vou obter esses meus valores aqui de pressão total, né, em milímetros de coluna d'água, e aí com isso eu consigo traçar a curva do sistema agora no meu ventilador, né? Então, plotando esses pontos aqui no gráfico, eu obtenho essa curva aqui. Então, eu tenho aqui a curva do sistema, agora traçada nas curvas do ventilador, né? E a gente vai utilizar agora essa curva, então, para determinar a rotação de operação desse ventilador e a potência consumida por esse ventilador, né? Então, quando a gente plotou aqui o nosso ponto de projeto, nas curvas, a gente já consegue verificar que esse nosso ventilador ele vai ter que operar numa rotação entre 700 e 800 RPM. Mas qual é a rotação exata de operação desse ventilador, né? A gente consegue determinar essa rotação de operação novamente utilizando as relações de semelhança, né? Nesse caso agora a gente pode utilizar as relações de semelhança relativas à vazão, né? Então vamos fazer isso agora, né? Para isso eu vou ter que apagar todas essas contas aqui. Então como é que a gente utiliza essa relação de semelhança para determinar qual a rotação necessária desse ventilador para ele fornecer para a gente nesse sistema uma vazão de 20.000 metros cúbicos por hora, né? Para utilizar essa relação de semelhança, eu vou precisar de um ponto conhecido de operação desse ventilador no sistema. O que eu quero dizer com isso? Eu vou precisar de um ponto de interseção, qualquer ponto de interseção das curvas conhecidas aqui desse ventilador com a curva do sistema. Então, por exemplo, se a gente utilizar esse ponto aqui de interseção, né, dessa curva do ventilador com o sistema, a gente vai ter o seguinte, a gente vai saber que esse ventilador, quando ele operar numa rotação de 600 RPM nesse nosso sistema, ele vai fornecer uma vazão de 16.000 metros cúbicos por hora. Então a pergunta agora é qual é a rotação que ele precisa operar para fornecer nesse mesmo sistema uma vazão de 20.000 metros cúbicos por hora. Então como é que a gente aplica isso nas relações de semelhança? Então utilizando aqui a relação de semelhança para vazão, a gente vai ter um ponto de operação conhecido, né? A gente sabe que quando esse ventilador opera no nosso sistema, numa rotação de 600 RPM, ele fornece uma vazão de 16.000 metros cúbicos por hora. O que a gente vai querer saber agora é o seguinte, qual é a rotação que esse ventilador precisa operar nesse mesmo sistema para fornecer essa vazão de 20.000 metros cúbicos por hora, que é a nossa vazão de projeto, né? Fazendo essa conta aqui, essa rotação é igual a 750 RPM. Exatamente esse ponto que a gente tem aqui. Então o próximo passo agora é determinar a potência consumida por esse ventilador, né? Então lembrando lá da equação de potência para uma máquina de fluxo geradora, né? Essa potência pode ser calculada pela vazão de operação, no caso de um ventilador, né? Multiplicado pela pressão total desse ventilador, dividido pelo rendimento total, né? Então eu consigo retirar, esses valores aqui já foram calculados, né? Então, vou ter que a potência nas condições padrão, potência de eixo consumida pelo ventilador, vai ser igual a vazão de operação de 20.000 metros cúbicos por hora, dividido por 3.600 para passar para metros por segundo, vezes a pressão em Pascal, 686 Pascal, dividido pelo rendimento total, né, do ventilador. O rendimento total do ventilador, né, pelo nosso ponto aqui de operação, esse rendimento é de 81%. 0,81. Então isso aqui vai dar uma potência consumida de 4.709 watts, ou, passando para cavalos, 6,4 CV, né? Que é exatamente essa potência, se a gente pegar aqui o nosso ponto de operação, é exatamente a potência nessa região aqui do gráfico. Mas com relação à potência, aqui tem um detalhe que é bastante importante, né? Essa potência consumida pelo ventilador é a potência consumida caso esse ventilador opere nessa densidade, com essa densidade do ar, né? Então, pelas relações de semelhança, a gente sabe que a densidade do ar ela influencia na potência consumida desse ventilador. Então, para determinar qual é a potência real consumida por esse ventilador, quando ele for instalado no nosso sistema, né, que vai operar nessa densidade aqui, a gente precisa passar essa potência, ou corrigir essa potência para a densidade
real, ou seja, a densidade de operação de fato do nosso sistema. Okay? Então, para isso, a gente vai utilizar novamente as relações de semelhança. Então, aplicando de forma direta, né, a nossa relação de potência, então o que a gente quer determinar é a potência consumida pelo ventilador nas condições reais, né, a partir das condições padrão que a gente obteve pelas curvas do fabricante. Né. Então, isso aqui vai ser igual à densidade do ar nas condições reais sobre a densidade do ar nas condições padrão. Né. Então, a potência real consumida por esse nosso ventilador vai ser igual à densidade do ar nas condições reais, 729, dividido pela densidade padrão, vezes, aqui eu posso colocar logo em unidade de cavalo, né? Vezes então a potência padrão. Então a potência real consumida por esse nosso ventilador vai ser de aproximadamente 3,9 cavalos. Né? Então veja o problema quando você não corrige essa potência consumida para as condições reais de operação do seu ventilador. Né? Nesse caso aqui a gente tinha calculado uma potência de 6,4 cavalos, né? Muito provavelmente você ia ter que selecionar um motor de 7 ou 8 cavalos, quando na verdade a potência consumida pelo seu ventilador é na verdade de 3,9 cavalos. Né? Então se você selecionasse aqui um motor de 7 ou 8 cavalos, você está superdimensionando esse motor. Né? Qual é o problema relacionado a isso? Primeiro, o custo inicial do seu projeto seria mais caro, porque ele utilizaria um motor maior. Segundo, esse motor ia operar superdimensionado, ou seja, ele ia operar muito longe do seu ponto de máxima eficiência. Então você teria um aumento no custo inicial do projeto e no custo de operação desse projeto. Ok, então com isso a gente fecha esse processo de seleção. Né? Então recapitulando, né, o que a gente queria inicialmente? A gente queria selecionar um ventilador que fornecesse uma pressão estática de 387,9 Pascal, isso aqui é aproximadamente 40 milímetros de coluna d'água, né, de pressão estática. Queria que esse ventilador também operasse numa vazão de 20.000 metros cúbicos por hora. Que ele operasse nessas condições com a densidade do ar de 0,729 kg por metro cúbico. Foi daí que a gente partiu. Né? E aí, por fim, a gente conseguiu então selecionar um ventilador, seria um ventilador de pás voltadas para trás, desse modelo LMS 900, né? Esse ventilador ele deve operar no nosso sistema com a rotação de 750 RPM, foi o que a gente concluiu. Operando nessa rotação, ele deve consumir uma potência de 3,9 cavalos, né? E vai operar sobre um rendimento total de 81%. Né? Com isso aqui a gente fecha todos os dados necessários para a seleção desse ventilador. Então esse vídeo fica por aqui. Obrigado.